eu tenho muito carinho pelo que eu vou falar aqui hoje, porque essa mensagem eu falei para a minha igreja. E não é em todo lugar que eu prego mensagens que eu falei na minha igreja. Porque falar na sua própria igreja é muito mais difícil. É muito mais difícil. Quando a gente é convidado, é mais simples. Mas na nossa igreja, a minha igreja, ela escuta igual vocês estão me ouvindo agora. É um silêncio. Passa o mosquito, tu ouve. Eles ficam calados. Eles ouvem. Eles comem a palavra. Daqui a pouco você escuta a gente chorando, gente quebrantada, envolvida. E é assim que funciona. Então, abre sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 27. Hã? É NVT. NVT. Prega junto comigo? Vamos embora, vamos junto. Eu gosto. 27, versículo 1. Diz assim: chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, Tu és o dono desta palavra, Tu és o dono desta congregação, desta igreja, Tu és o dono desta liderança, Senhor. Senhor, Tu és o meu dono. Que o Senhor, ó Deus, direcione todas as coisas aqui. Eu só te peço uma coisa: não permita que eu estrague aquilo que o Senhor tem para fazer, porque o teu amor por essa igreja com certeza será derramado. Não permita que eu fale de mim, mas que eu fale do Senhor. Toma nas tuas mãos esta mensagem e passeia no meio da igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu dei um título a essa mensagem. Quando o pastor falou aqui, eu não vou nem falar o nome dele, porque hoje é dia de ser. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou dizer o título da minha mensagem? Porque o título da minha mensagem tem o nome dele, mas não tem nada a ver com ele. Quando eu dei o título da minha mensagem lá da igreja, o pessoal falou assim: hã? Eu acho que vocês vão ter talvez a mesma impressão. O título dessa mensagem você nunca mais vai esquecer. É como se tornar um diabo. Eu não vou te ensinar nem te dar um manual. A minha intenção é que você não se torne, é que você perceba. Porque em Lucas, se eu não me engano, João capítulo 6, no verso 70, Jesus está sentado com os discípulos, e eles falam assim: que bom nós estarmos reunidos aqui. Ele fala: não, a gente está reunido assim, mas um entre vocês é o quê? Diabo. E aqui a gente vai caminhar para tentar entender. Porque Judas não era diabo. Ele era discípulo. Ele era apóstolo, escolhido. Mas ele escolheu se tornar um. Ele escolheu, pela atitude dele, pela caminhada dele, pelos desejos dele, se tornar alguém que o diabo morasse nele. Bom, vamos imaginar que você está como Judas, passando por um processo de escolha. Estão todos reunidos e Jesus está dizendo quem são aqueles que vão caminhar com ele. Ele está falando: Pedro, Tiago, André,
Tomé. E de repente ele fala o teu nome. Ele fala o meu nome. Logo depois ele fala o nome de quem? De Judas. Judas. A alegria que toma no coração, sabe, de ter sido escolhido. Nossa, eu fui escolhido para caminhar com esse homem poderoso. Eu posso fazer diferença. Judas, dos apóstolos, ele era o único que não era da Galileia. Ele era o único que não era da Galileia. Ele era o mais instruído. Ele era o mais sábio. Por isso, ele se tornou o tesoureiro. Porque ele tinha que organizar as viagens, ele tinha que fazer as logísticas, ele tinha que dizer onde eles dormiriam, o que eles faziam, o que eles fariam, o que eles comeriam, o que seria comprado. Judas era pronto para isso. Ele não era só o homem do financeiro que tinha a bolsinha. Jesus andava por toda a região e sem ter onde dormir. Judas organizava tudo isso, era capacitado. Quando ele recebe essa comissão de ser um dos discípulos, eu acho que o coração dele pensa, fala, eu acho que eu tenho algum valor. Eu acho que eu tenho algum valor. Eu acho que esse valor que eu tenho é a grande chance da minha vida mudar. Porque a gente tem uma visão distorcida acerca de Judas. A gente acha que Judas entrega Jesus simplesmente pelas 30 moedas de prata. Negativo. Muito longe disso. Judas tinha uma estratégia de mudar o mundo com aquela traição. E ainda lucrar em cima disso. Qual era a ideia de Judas? Eu entrego Jesus. E após eu entregar Jesus, as pessoas vão levar Jesus para a crucificação. Só que Jesus é muito bom, muito popular. Ele dá pão. Jesus cura enfermos, levanta mortos. Quando eles colocarem Jesus lá na frente, esse povo todo conhece Jesus. Aí o que o povo vai fazer? O povo vai se revoltar. Jesus vai subir ao poder, a gente tira Roma e eu estou do lado do chefe. Eu montei todo esse esquema. Eu montei tudo isso. Tanto que quando Jesus fala para ele, vai lá e faz o que você tem que fazer. Ele fala, eu vou arrebentar, agora eu vou voar. Por quê? Porque talvez um dos primeiros passos para que a gente se torne alguém parecido com Judas seja perder a visão espiritual. Perder a visão que o reino de Deus é só para essa terra. Nós temos um rei, que ele tem um reino e um domínio, e esse domínio está nas mãos dele. E ele começa, as esperanças das situações mudem no interior dele. Sabe aquela coisa de, eu sei quem eu sou. Gente, quando eu olho para uma igreja, de verdade, vocês vão achar que é brincadeira. Mas quando eu olho para a igreja aqui, eu acho que vocês são uma Assembleia de Santos. Eu acho que aqui todo mundo é anjo. Bonzinho. Que ninguém aqui briga com a esposa. Porque aí vocês passam para a gente. Eu estou vendo isso aqui em vocês. Mas quando eu olho para mim, é miserável o homem que sou. Sabe? Isaías. Ai de mim que vi o Senhor. Ai de mim. Eu vou perecer, eu vou morrer, eu não posso, eu não tenho direito de ter essa visão. Judas tinha esperança que o interior corrompido dele mudasse, gente. Ele não queria crucificar Jesus por crucificar. Ele queria que o mundo fosse melhor. E o problema é quando a gente quer que o nosso mundo se torne melhor. E não que a vontade de Deus se cumpra. Hoje, nós estamos lá vivendo a situação da Isabela. A nossa vontade, eu tenho falado disso em oração com Deus. Deus, a minha vontade é que o Senhor resplandeça naquele lugar e aquela menina saia andando, espante os médicos. Mas qual é a tua? Qual é a sua? Porque que seja feita
a sua vontade. A gente precisa ter essa coragem, sabe, de colocar o Pai Nosso nisso. O Pai é nosso, a vontade é do Pai, o pão também é nosso. O problema é que às vezes a gente acha que o Pai é nosso, mas o pão é só meu, né? Então, a gente participa isso com o envolvimento de Deus. E o Judas, ele não respeita o relacionamento que ninguém tem com Deus. Ninguém. Ele em nenhum momento chegou para Pedro, para Tiago, João, ou qualquer um dos apóstolos e falou: cara, eu estou com essa ideia aqui na cabeça, o que vocês acham? Pô, a gente toma o poder. Alguém ia dizer para ele: não faz isso não, ô louco. O reino dele não é aqui. Mas ele não, ele guarda isso para ele. Ele tem uma ideia e fica ali martelando, mesmo sabendo que aquilo não é a vontade de Deus. Vai dizer que isso às vezes não é parecido com a gente. Vai dizer que às vezes não somos assim. A gente não tem uma ideia e a gente não tira essa ideia da cabeça porque a gente acha que se a gente fizer, a gente pode até ajudar Deus a cumprir o propósito dele. Quem somos nós para ajudar Deus em alguma coisa, né? Quem somos nós? Deus tenha misericórdia de nós. Você sabe onde estava Judas na multiplicação dos pães? Multiplicando pão. Mas quem multiplicou pão foi Jesus. Negativo. Vamos lá. Jesus pega o pão. Ele tinha quantos pães? 5 e 2 peixinhos. Ele pega o pão, levanta o pão, dá graça, começa a partir o pão e entrega para os discípulos. Toma aqui, ó. Vai lá e serve. Toma aqui. Entregou para todo mundo. Já começou a multiplicar na mão dele. E os caras vão lá e vão entregar o pão para as pessoas. Ele parte o pão, corta o pão, entrega o pão. Enquanto ele está olhando para você entregando o pão cresceu de novo. Irmãos, isso aconteceu na mão de Judas. Isso aconteceu na mão dele. Você imagina, você partiu o pão, entrega o pão e acabar com o emprego dos meus amigos aqui, que trabalham com pão. Você cortou o pão, cresceu o pão de novo, você fala: o que está acontecendo aqui? Você vê que foi um negócio tão sobrenatural, que quando termina a multiplicação, o que sobra? 12 cestos de pão. Por quê? Os apóstolos, mano. Aqui, ó. Parte pão, bota pão. Parte pão, bota pão. Cada um com o seu cesto. Falou: vamos levar isso aqui que a gente vai lanchar em outro lugar. Multiplicação. Graça de Deus. Ele viu tudo isso. Ele viu. Ele viu com os olhos e multiplicou com as mãos. Judas na ressurreição de Lázaro. Está morto. Tira a pedra. Sabe aquela coisa? Os momentos finais estão chegando e ele está olhando para dentro dele falando: eu preciso mudar, eu quero mudar e eu não consigo mudar. Eu preciso enxergar isso aqui tudo como verdade. E eu preciso agir 100% do que ele fala, mas eu não consigo. A gente só olha Judas como traidor, mas ele foi um discípulo, ele foi um apóstolo. A mulher que vai derramar o perfume, ele tem uma frase clássica. Ele fala: esse perfume deveria ser vendido. E se ele fosse vendido, nós poderíamos sustentar os pobres. E o complemento vem embaixo. Ele falou isso não porque gostava dos pobres. Ele falou isso porque ele metia a mão na bolsa da oferta. Irmãos, tem problemas na vida que a gente não vai resolver. E a gente precisa entender isso, porque Jesus entendia disso. A Judas, ele deu a oportunidade de que o coração dele mudasse. E quando Jesus vê que Judas tem um coração ganancioso, sabe o que Jesus faz com ele? Dá a bolsa para ele cuidar. Sabe por quê?
Porque Jesus quer transformar áreas de problemas em áreas de capacitação. E ele teve a chance de fazer as escolhas. Judas tinha problema com dinheiro. Tem problema com dinheiro, Judas? Tem. Toma conta da minha bolsa. Toma conta da minha bolsa. Ou você acha que Jesus não sabia que Judas pegava o dinheiro da oferta? Jesus sempre soube. Mas assim como faz comigo e faz com você, ele fazia com Judas. Ele todo dia te dá a oportunidade de você vencer. E é você que vai escolher vencer ou perder. Como eu me torno um Judas? Eu me torno quando o meu coração recusa vencer áreas de problemas e dificuldades na minha vida. Qual é a tua fraqueza? Talvez a tua fraqueza seja isso aqui, ó. Talvez por conta disso aqui você não dê atenção à sua família. Você não leia a Bíblia. Talvez, se a gente colocasse aqui os históricos de navegação da sua internet, você saísse correndo da igreja. Talvez se nós tivéssemos acesso ao teu Google Drive, ao teu Google Fotos, você saísse correndo da igreja. Só que todos os dias, quando você acorda, o seu celular não queimou. Ele continua com você. Sabe quem você é? Você é o Judas com a bolsa, todos os dias para cuidar. Você vai precisar aprender a viver com isso aqui. Você vai precisar viver. Ou você aprende a viver com isso aqui, ou isso aqui vai tornar você alguém parecido com Judas. Será que Jesus se enganou? Será que Jesus escolheu errado? Será que Jesus olhou e falou: ih, rapaz, agora deu ruim, escolhi o cara errado? Não. Ele escolheu a pessoa certa. É que a frieza tomou conta do coração desse homem. As exortações eram sempre para o outro. Quando Jesus falava com alguém que ele precisava mudar o coração, quando Jesus estava na casa de Zaqueu e que Zaqueu foi transformado, Judas falou: bela palavra de Jesus para Zaqueu. Zaqueu realmente é um homem ladrão. Ele também era. A frieza no coração faz a gente achar que a palavra é para o outro. Sabe? Que a edificação que está sendo dada é para o outro. Deus não dá recado errado. Ele sempre que traz a gente, ele trata a gente. Nem que seja numa frasezinha. Eu lembro que eu fui ouvir uma mensagem, e nessa mensagem que eu ouvi, eu achei ela extremamente interessante, mas muito ruim, por sinal, porque tem mensagens que o pregador às vezes vai muito mal, né, pastor? Acontece. Tantos anos de ministério, o senhor já passou por algumas, então eu passei por uma dessas. Falei: nossa, mas que mensagem horrorosa, gente, como é que esse homem está conseguindo falar isso? Ainda fala 40 minutos, e tu está sentado ali no banco falando assim: pô, esse cara tomou 40 minutos da minha vida, rapaz, pelo amor de Deus, misericórdia. 40 minutos é um luxo para entregar para alguém, né? Que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Eu falei: meu Deus, meu Deus. Aí ele falou assim: se você entendeu essa mensagem, eu queria que você saísse do teu lugar, e se você quiser aceitar Jesus, vem aqui. Aí eu, dentro de mim, na minha sabedoria humana, né, eu falei: não vai ninguém. Daqui a pouco levantou um primeiro lá atrás, levantou outro lá no canto, levantou uma pessoa na frente. 5 pessoas aceitaram Jesus. Eu tive muita vontade que eles me explicassem o que eles entenderam, porque eu não entendi nada, né? Mas Jesus fala com quem está presente. Jesus sempre fala. Ele se revelou àquelas pessoas, e aquelas pessoas aceitaram Jesus. Aí sabe o que eu tive que fazer? Jesus, estou aqui ajoelhado, porque eu sou um idiota. É isso mesmo, Jesus. Eu sou um idiota. Eu acho que o Senhor perde o controle da sua igreja, e Ele nunca perde o controle da igreja dele.
porque a igreja é dele. Quem olha a escolha de Judas acha que Jesus perdeu o controle. Não, 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 não. Nem da vida de Judas, nem da vida dele, nem da vida da igreja. Ele não perdeu o controle. Depois de todos esses cenários, começa a aparecer algo. Começa a aparecer um desejo de trair. Só que o desejo de trair não é traição. Desejo de trair não é traição. Quando você confessa uma tentação, provavelmente você não vai confessar um pecado. Se você chega para o teu pastor, procura ele e fala: pastor, estou sendo tentado nessa área aqui. Provavelmente você vai vencer. Provavelmente você vai conseguir superar essa área da tua vida. Provavelmente. Por quê? Porque normalmente quem confessa uma tentação não confessa um pecado, não precisa. Começa a aparecer o desejo de trair, ele não confessa. E eu vou dizer, a Bíblia vai falar que a gente deve confessar os nossos pecados para que haja perdão um ao outro? Negativo. É para que haja cura. Confessais os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Por que cura? Porque quando a gente confessa, eu chego aqui para o Marcos e falo: Marcos, olha só, o negócio é o seguinte, estou com uma tentação, estou com uma dificuldade, tem uma pessoa, uma mulher me dando mole. Cara, me ajuda, mano. O Marco ouviu, entendeu que aquilo é uma tentação, eu confessei. Agora eu tenho alguém para eu dar conta. Essa pessoa, que é o Marcos, vai pegar o telefone dele pelo menos uma vez por semana e vai me ligar e falar: ô irmão, como é que está aquilo lá? E eu vou falar: não, cara, estou vencendo. Não, cara. Aí ele vai chegar, porque chega uma hora que tu tem que ser mais profundo. Fala: vem cá, tu já saiu daquele trabalho, cara? Tu já mudou daquele lugar? Quem confessa a tentação, não confessa pecado, irmãos. Se Judas tivesse confessado: Jesus, eu estou com uma ideia aqui na minha cabeça que eu acho que vai ser legal, hein? O que o senhor acha? Ele falou: ô garoto, porque Jesus muda o mundo através de jovens. Eu fico feliz de estar vendo aqui uma igreja jovem, cara. Tá gente jovem, tá gente, coração jovem, né, pastor? Coisa boa, gente. Plantação de igreja é muito bom. Tá gente com o coração querendo frutificar, querendo resplandecer. Isso é muito bom. Estava falando ali com a Renata que me recebeu ali fora, estava falando com ela. Jesus mudou o mundo com uma galera jovem. Ah, que isso, pastor? Ué. Pensa comigo. Jesus, quando manda Pedro pescar o peixe, ele fala assim: paga o teu imposto, paga o meu imposto e paga o seu imposto. Quem pagava imposto, né, eram os homens com idade militar, pô. Então, a partir de 20 anos, você era obrigado a pagar o imposto. A partir de 20 anos, você era obrigado a pagar o imposto. Por que ele não pagou dos outros apóstolos? Jesus mudou o mundo com uma garotada que tinha menos de 20, cara. Você tem noção do que é a força de um jovem, de um adolescente, quando se entrega na mão do Senhor? Os caras revolucionaram a história da humanidade. Tenham isso no coração de vocês. O jovem é forte. Deixa ele caminhar. O jovem voa. Vamos lá. Voltando. Quais são os princípios que Judas perverte para poder ganhar dinheiro? Primeiro, o princípio do roubo. Segundo, o princípio da ganância. Terceiro, o princípio da fidelidade. Ele não é fiel. Ele não é fiel ao amigo dele. Ele não é fiel ao mestre dele. Ele não é fiel a quem gastou tempo, anos, discipulando ele. E ele fala: eu acho que do meu jeito é melhor. Eu faço melhor do meu jeito. Oh. Quantas vezes nós somos assim? Nós perdemos princípios em nome de dinheiro. Ah, pastor, mas eu nunca encostei em nada de ninguém. Opa! Quantas vezes você já tocou na tua família por causa de dinheiro?
Quantas vezes era um dia importante para você estar em casa e você resolveu dobrar o expediente para poder ganhar um pouco mais? Começando com um erro menor e indo para um erro maior. A traição de Judas, ela não começa direto no dia em que ele recebe as moedas. A traição de Judas começa quando a incredulidade começa a fazer parte do coração dele. Porque esse foi o primeiro pecado de Judas. Jesus dizia: o meu reino não é desse mundo. E ele falava: não é, mas pode ser. Quando alguém chega para você e você conta alguma coisa, e a pessoa fala assim: cara, não sei se isso é da vontade de Deus. Você tem o mesmo pensamento do Judas. Não é, mas pode ser. Não é, mas se eu der um jeitinho aqui, sabe o pecado gourmet? A galera que está gourmetizando o pecado, está gourmetizando tudo, está deixando tudo bonitinho. Fala: não, isso é mentira branca. Essa pode. Não, isso é para o bem de outras pessoas. Não, eu vou fazer isso aqui. É errado, mas eu vou ofertar depois. A gente precisa despertar o coração, porque a gente acaba se tornando parecido com esse apóstolo. A gente acaba se tornando como alguém que a gente tanto fala dele. A gente, quando vai falar de traição, a gente fala: Judas é o traidor, é o grande traidor. Será que só ele, irmãos? Será que só ele? Cuidado com a maneira como você lida com a sua consciência. Isso é um conselho que eu dou sempre para os meus jovens lá. Cuidado com a maneira que você lida com a sua consciência. Pecado vai ser pecado sempre. Sempre, sempre. Não importa se a partir de agora você acha que é certo. Ele vai continuar sendo pecado. Porque a igreja, lá atrás, ela errou muito por religiosidade. Só que eu acho que tem gente cometendo pecado, dizendo que isso era religiosidade. Não. Ih, que é isso, pastor? Está exagerando. Exagerando? Olha alguns púlpitos. Esses dias, nós recebemos um folder, um vídeo de um culto que ia acontecer numa igreja. O nome do culto era Culto do Vem Novinha. Ai, Jesus. Se isso não parece com a atitude de Judas, parece com a atitude de quem, irmãos? A gente não se torna, sabe, um diabo de um dia para o outro. É quando a gente vai, sabe, dando paz à nossa consciência, aquilo que não é para ter paz, a gente vai esfriando e morrendo espiritualmente e vai aceitando que aquilo seja normal. E de repente a tua vida está tomada de coisas que são anormais. Você segue pessoas que Deus falou para você não seguir. Você acompanha trabalhos. Você ouve coisas que você não deve ouvir, porque você colocou na tua cabeça que isso é normal. Só que você está se tornando parecido com aquilo que você consome, porque a gente é assim. A gente se torna idêntico àquilo que a gente consome. Você não consome mais as coisas espirituais. Quem sabe você não tem mais paciência nem para ouvir um louvor na tua casa. Porque a tua vida está de consumir conteúdo. Porque hoje o negócio é criar conteúdo. E você consome gente que tem a boca suja. E hoje quem tem a boca suja talvez seja você. E você nem tinha mais. Todo aquele que não vê Deus como Ele é, não vai entender a afronta do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é santo. Deus é santo. Ele é tão santo, mas tão santo, que os anjos cobrem o rosto e dizem: santo, santo, santo. Eles não conseguem dizer: santo é o Senhor.
eles têm que dizer: santo, santo, santo. Tamanha a santidade de Deus. Mas a gente acha que o nosso pecado para Deus só é tratado como graça. Não, a graça de Deus, ela tomou conta da minha vida e eu sou perdoado. Você está usando a graça para ofender aquele que morreu por você. O pecado é uma afronta, irmãos. O pecado é uma afronta. Nós somos filhos dele. O pecado é uma afronta. Uma tristeza é um pai sendo ofendido mais uma vez por um filho. Estão todos à mesa, está chegando o momento da traição. Jesus fala assim: o traidor põe a mão comigo no mesmo prato. O prato era colocado no meio assim entre as pessoas, e você pegava junto. E Judas estava ali pegando no mesmo prato que Jesus. Mais uma vez Jesus estava dando uma oportunidade para ele, falando: eu já sei quem você é, cara. Eu já sei quem você vai fazer. Eu já sei. O traidor é você. Mas você está tão anestesiado, a tua cabeça está tão anestesiada, que não adianta mais ele te confrontar, não adianta mais ele falar, não adianta mais ele, sabe, vir sobre o teu coração, porque você não quer ouvir. As brigas se tornaram tão comuns na tua casa que você hoje pensa em sair da tua casa e largar a tua família. E Jesus está falando: não faz. E você fala: eu acho que é melhor. Estar perto de Jesus e comer no mesmo prato que ele não faz de você um adorador e um servo de Jesus. Porque adorador tem fome. Adorador tem sede. Ele não só come com Jesus. Ele quer comer de Jesus. Sabe, ele quer desejar Jesus. Ele quer mergulhar em Jesus. Ele quer ser apaixonado por Jesus. Ele quer ser intenso na mão dele. Ele não aceita que o momento com ele, com Jesus, seja o momento só da igreja. Ele quer que o momento de Mateus 6,6, onde ele abre o quarto dele e entra em secreto, ele quer que Jesus esteja lá dentro para receber ele. Ele não aceita só se relacionar com aquilo que Jesus faz. Jesus curou, Jesus fez, Jesus está na igreja, eu sirvo, eu carrego a cadeira, eu levo a água, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é isso, não funcionou para Judas. Não é isso. Não é isso, isso não funcionou com ele, não vai funcionar com a gente. O adorador não quer botar a mão no prato, ele quer botar a cabeça no ombro. Não é isso. É muito mais do que isso. É tudo isso e muito mais. Jesus tem que ser o primeiro pensamento quando você acorda. Tem um homem chamado Gregório McNutt. Ele um dia fez um voto com Deus. Ele falou: Deus, eu quero fazer um voto com o Senhor. Tem uma coisa acontecendo errada na terra e eu quero colocá-la de novo no prumo. E eu queria que o Senhor me ajudasse a isso. E ele falou: Senhor, hoje eu faço um voto a Ti. Todos os dias, em qualquer nação, onde eu estiver pregando o Evangelho, onde eu acordar, eu acordarei antes do sol nascer. Porque o sol não vai adorar o Senhor antes de mim. E esse homem levou o voto dele até o final da vida. Nos últimos dias de Gregório McNutt, ele levantava antes do sol, parava de frente à janela e dizia: Senhor, antes do astro rei, estou eu aqui te dizendo: Tu és grande, Tu és santo. É fome, é sede, é desejo de Deus, é fome de Deus, é sentir Ele e falar: Deus, eu preciso. É acordar inquieto. Lembro de Deus indo até Caim, falando: Caim,
Gênesis 4:7. O seu desejo é contra você, porém cumpre a você dominar esse desejo que você tem. O seu desejo é contra você mesmo. Ah, o Espírito Santo vai me tomar. Peraí. Vai te ajudar. Mas se você não decidir, pecado, fraqueza, nós vencemos com dor. Não tem que ser fácil. Alguém aqui já teve algum vício e conseguiu largar? Bota a mão aí. Já tive alguns. Fazia força todo dia, não fazia? Era guerra todo dia. Até o dia que se torna normal você não ter mais aquilo. Mas todo dia é decisão. Não vou fazer. Não vou errar nisso. Não vou cair nisso de novo. Aí vem a queda final de Judas. Lucas 22, versículo 3. Alguém pode colocar para mim aí? Lucas 22, 3. Ali, ó. Irmãos, até Lucas 22, 3, Satanás estava fora. Em Lucas 22, 3 diz assim: então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. A batalha estava toda acontecendo fora, mas chegou uma hora que a legalidade era tão grande, que a consciência, que a mente cauterizada era tão intensa, que Satanás falou: eu vou entrar. Por quê? Como é que alguém que foi escolhido para ser apóstolo passa por isso, irmãos? Ele não era um traidor, irmãos. Ele era alguém que com pequenas atitudes foi matando o que Deus tinha colocado dentro dele. Será que Judas era pior do que Pedro, que João? Será que Judas era pior do que os apóstolos? Será que simplesmente ele era o pior deles? Pastor, mas alguém tinha que trair Jesus, e tinha que ser ele. Onde a Bíblia diz que tinha que ser ele? Tanto que Jesus fala: estamos todos reunidos aqui, mas Judas é um diabo. Não é isso que ele fala. Ele fala: um dentre vocês vai me trair. Se eu escuto uma coisa dessa, irmãos, na mesma hora eu vou olhar para mim e vou falar: eu não vou fazer isso não. Eu vou passar a vida inteira pensando nisso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou de forma, não, negativo. Quando eu leio aquele texto que diz assim: e no final dos tempos o amor de muitos se esfriará, a minha oração é: Deus, eu sei que vai ter muita gente se esfriando, mas não deixa acontecer comigo não. Não deixa acontecer comigo não. Não deixa eu perder o amor que eu tenho. Não deixa, eu desviar do propósito que eu tenho. Não permite que isso aconteça. Jesus está no Getsemane orando. Tem 3 discípulos com ele. Quem são? Pedro, Tiago e João. 3 discípulos estão com ele. É o momento da traição. Os 3 estão fazendo o quê? Dormindo. Só que tem um discípulo que está totalmente acordado. E ele vem no Getsemane também. Esse é Judas. Enquanto os caras dormiam porque estavam cansados no Getsemane, Judas estava acertando tudo. E com um beijo, irmãos. Um beijo. Às vezes nós usamos algo singelo, algo tão lindo, para desviar do propósito de Deus. Não, pastor, agora Deus está me direcionando a um outro lugar, desviando do propósito, desviando do projeto.
Às vezes, você se desvia do projeto porque você simplesmente acha que um beijo seu não vai chamar a atenção das pessoas. As suas mentiras. Não, eu vou preferir contar uma mentira aqui nessa situação. É mais fácil, sabe? Dá para eu dar um jeito melhor, porque se a pessoa não perceber o que está acontecendo, vai ser melhor para ela. E Judas faz isso. Como é que você vai trair ele? Ele podia falar, vou segurar na mão dele e falar, esse é Jesus. Ele falou, não, vou dar um beijo. Porque se eu der um beijo, ele vai continuar achando que eu amo ele. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem está em queda consegue perceber que tem ambientes espirituais que não é mais para ele? Consegue não. O Getsemane era para 3 apóstolos, 3, Pedro, Tiago e João. Jesus chama eles lá para cima, deixa os outros lá embaixo. E Judas vem rompendo o Getsemane, porque ele perdeu a autoridade de estar ali com Jesus, ele perdeu. Porque quem estava ali já não era mais Judas, mas era o Satanás que estava dentro dele, que entrou no coração dele, que entrou na vida dele. Jesus olha para ele e fala, amigo, o que você veio fazer aqui? Jesus era hipócrita, irmãos? Jesus era mentiroso? Jesus era o que de Judas? Amigo. Jesus decidiu que ele podia ser amigo sem Judas ser amigo dele. Ele falou, amigo, o que você veio fazer aqui? Ele está dizendo assim, mesmo que você me traia, mesmo que o que esteja acontecendo aqui reverbere na tua vida para sempre, eu quero que você saiba de uma coisa, eu sempre fui seu amigo. Essa mensagem vem para você, que de repente bateu de frente na tua vida em vezes que você desistiu de Jesus, em áreas que você tem que vencer e você não está conseguindo. E talvez você ache que Deus está apontando o dedo na sua cara e dizendo, você não presta. Na verdade Ele está olhando para você e dizendo, amigo, vamos sair dessa? Vamos contar com a minha ajuda? Vamos me dar a mão, vamos fazer o caminho inverso. O lugar que você está indo, você não vai conseguir chegar onde você quer. Vamos fazer o caminho inverso. Amigo, desperta. Aceite o convite de ser amigo de Jesus. Se relacione com Ele, porque Ele já é seu amigo. Ele não é o seu acusador, Ele não é seu adversário, Ele não é quem te aponta o dedo, Ele é seu amigo. Às vezes usamos um gesto de amor para ferirmos Jesus. Como a gente consegue chegar nesse ponto, irmãos? Como a gente consegue chegar nesse ponto? A pergunta é essa, como que a gente consegue chegar nesse ponto? Porque você já viu, no caminhar dessa mensagem, você já viu que se você estivesse nos tempos de Jesus, e se você fosse escolhido um dos 12, talvez você pudesse ser Judas. Porque quando eu fui montar essa mensagem, a primeira vez que eu pregar na minha vida, eu falei, gente, me ajuda a não ser esse cara, Senhor. Me ajuda a não ter um coração como o desse homem, Senhor. Porque eu noto nele características que eu carrego em mim. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Por isso que eu digo para vocês que essa mensagem é tão especial para mim, porque ela é uma mensagem para mim também. E eu orei muito, gente. Foi muito tempo de oração até pregar essa mensagem, até poder olhar para mim e falar, Jesus, me ajuda a não ser esse cara. Me ajuda a não começar bem e terminar mal. Me ajuda.
Deixa eu encerrar a mensagem e orar por você, terminando te dizendo o seguinte: o que faz você diferente de Judas? A confissão do teu pecado. É isso. Uma coisa que eu carrego para a minha vida, irmãos. Aprendi a carregar isso. Eu aprendi a confessar meu pecado. Eu aprendi a confessar minhas fraquezas. Eu aprendi. E o arrependimento, irmãos. Acho que a mesma postura que tive eu quando percebi isso, talvez você esteja tendo no seu lugar. De dizer: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Não me deixa mudar de posição. Porque hoje eu sou um discípulo teu. Hoje eu te sirvo. Mas eu não quero me tornar alguém que Satanás entre em mim. Eu quero me tornar alguém que o Espírito Santo entre em mim e que eu possa mudar a vida das pessoas. Você vai participar da ceia. Você vai sentar à mesa. E o teu amigo vai estar lá te esperando. O teu amigo vai estar lá esperando. Mas pastor, eu tenho tantas dificuldades, tantas coisas que eu tenho que mudar. Se você deseja mudar, a mesa é para você. A mesa não é para pessoas transformadas. A mesa é para pessoas que não aceitam ser do jeito que são. Porque a mesa é dele. A mesa é dele. Eu acredito que todas as vezes que a gente parte para o analise, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Todas as vezes, todas. Quando você olha para dentro de você e faz uma análise, a tua análise tem que ser: eu não merecia participar dessa mesa. Se é qualquer coisa diferente disso, tem alguma coisa errada. Só que quando a gente fala: eu não merecia participar dessa mesa, a voz do Espírito fala ao nosso coração: mas eu te coloquei sentado e a graça é o que te basta. A graça é o que te basta. E é por essa graça que nós somos transformados em discípulos e não em traidores. Queria pedir a você que você inclinasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos, para que nós pudéssemos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, ó Senhor, as nossas vidas. Não queremos ser como foi Judas, ó Pai. Nós queremos ter a marca de te servir, mas carregar a marca do Espírito Santo de maneira ainda mais intensa em nós, ó Pai. Senhor, não queremos ser reconhecidos pelo quanto fazemos para Ti, mas queremos ser reconhecidos pelo quanto carregamos do Senhor em nós, ó Pai. Queremos que as pessoas sintam desejo de ter o Senhor, só de conversar conosco, Pai, porque nós queimamos intensamente por essa presença. Deus, tem gente aqui que não sabe nem como fazer isso, não sabe, Senhor, que direção tomar, não sabe como agir, não sabe o que fazer, Senhor, para mudar de vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vá agora até essa pessoa e começa a tocar a vida dela, Senhor. A primeira coisa, Senhor, que Tu vais fazer por esses é mostrar que eles não estão sozinhos, que eles não estão sozinhos, que essa guerra não é só deles, que eles têm o desejo de mudar, mas o Senhor está com eles. Traz fortalecimento, Senhor, traz decisão, traz posicionamento. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada cristão arrependido desta igreja, cada pessoa que hoje declara: eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Conduz, Senhor, até fontes de águas novas e limpas, Senhor, águas que fluam do Teu trono. Conduza, Senhor, os Teus filhos ao secreto do seu quarto, ao relacionamento de intensidade, de entrega. Conduza os Teus filhos a uma paixão, um desejo, sabe, de ter o Senhor todos os dias. De assim como Gregório Macnucci
Conduz os teus filhos a decisões que reverberarão pela vida inteira. Que eles decidam te servir e que eles decidam viver para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.